títulos. Michel Temer desiste de pedir para que o Supremo suspenda o inquérito que vai apurar se ele cometeu obstrução de justiça, corrupção passiva e organização criminosa. A defesa de Temer apresenta o resultado de uma perícia contratada pelo presidente para avaliar a gravação feita por Joesley Batista. O perito Ricardo Molina afirma que existem 70 pontos de obscuridade no material. A Polícia Federal vai fazer a perícia oficial da conversa. Os técnicos já sabem que o dono da JBS usou 2 gravadores com pessoas diferentes. Um dos aparelhos já foi entregue. O outro ainda está fora do Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil afirma que, independentemente de edição, a gravação indica que o presidente cometeu crime de responsabilidade. Numa entrevista à Folha de São Paulo, Michel Temer fala sobre o encontro com Joesley. Diz que recebeu o empresário porque achou que um dos assuntos tratados seria a Operação Carne Fraca. Mas a operação só começou 10 dias depois. A defesa de Aécio Neves, do PSDB, decide entrar com um recurso no Supremo. Ele foi afastado da função de senador depois da denúncia de ter recebido propina. Um dos mistérios do caso JBS. Onde está a mala com R$500 mil que foi entregue ao deputado afastado Rodrigo Rocha Loures? Veja também, a Força-Tarefa da Lava Jato denuncia o ex-presidente Lula no caso do sítio em Atibaia, no interior de São Paulo. E uma explosão num show de música pop deixa mortos e feridos na Inglaterra. O Jornal Nacional está começando. No 6º dia da crise política provocada pela revelação dos depoimentos e das gravações feitas pelos donos da JBS, a defesa do presidente Temer desistiu de pedir que o Supremo Tribunal Federal suspenda o inquérito que vai investigá-lo. Os advogados esperam agora a perícia oficial, que vai ser feita na gravação por determinação do ministro Edson Fachin. O presidente chegou ao Planalto e teve reuniões com ministros do Palácio e com a equipe econômica. Mas era com o inquérito contra ele no Supremo que Michel Temer estava mais preocupado. O pedido de suspensão feito pela defesa dessa investigação iria ser julgado na quarta-feira. Mas a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, esclareceu que o julgamento será feito após a conclusão da perícia na gravação feita pelo dono da JBS. Isso significa que o julgamento pode demorar. O Planalto, que tinha pressa, mudou de estratégia. Os advogados de Temer estiveram no Supremo para recuar do pedido de suspensão do inquérito. A suspensão requerida dizia respeito à necessidade de se priorizar a perícia, que vai acontecer. Assim, a defesa de Temer afirma que não é mais necessário julgar o pedido de suspensão do inquérito. Hoje, um dos advogados do presidente, Gustavo Guedes, foi recebido pelo relator da Lava Jato no Supremo, ministro Luiz Edson Fachin. O advogado chamou a gravação de imprestável e disse que contratou uma perícia que, segundo ele, constatou 70 pontos de obscuridade na gravação. Com esse resultado, o advogado considera que o inquérito tem que ser concluído o mais rápido possível. Para a defesa de Temer, o que há contra ele é o áudio, mais nada. O Planalto e seus ainda aliados estão de olho no Supremo. A base de sustentação de Temer está com um pé fora e outro dentro do governo. Aguarda o que vai ser do inquérito contra o presidente. Enquanto isso, todos tentam mostrar que governo e Congresso não estão parados. Para todos os efeitos, aqui no Planalto, a conta é de que ganharam um fôlego hoje com a decisão do Supremo. Mais tarde, numa coletiva, Ricardo Molina, perito contratado pela defesa de Temer, também desqualificou a gravação. Essa gravação, isso é incontestável, ela está inteiramente contaminada por inúmeras descontinuidades, mascaramentos por ruído, longos trechos ininteligíveis ou de ininteligibilidade duvidosa e várias outras incertezas. O perito falou em buracos na gravação. Uma gravação que está cheia de descontinuidades, não contamos todas ainda, mas deve ser 50, 60, também não está me importando muito o número delas, porque isso aí é irrelevante. O problema é que é uma gravação absolutamente esburacada, né? Quanto a isso, ninguém tem dúvida, né?
Na entrevista, Ricardo Molina foi questionado sobre uma declaração que fez ao jornal Folha de São Paulo no sábado, quando afirmou que uma perícia completa e precisa obrigaria a verificação também do equipamento com que foi feita a gravação. Ele reconheceu que não teve acesso ao equipamento para fechar o seu laudo. Não, eu acho que isso deve ter saído, eu não vi essa matéria. Eu gostaria muito de ter esse gravador. Inclusive para saber se foi ele mesmo. Uma série de perguntas podem ser respondidas com base exclusivamente na gravação. Todas as perguntas, não. Algumas perguntas podem não ser respondidas sem o gravador. Agora, isso não quer dizer que a gravação seja válida, entendeu? Ricardo Molina criticou o trabalho da Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria é ingênua, sim. Se você quer usar essa palavra, ela é ingênua e incompetente. É coisa de leigo. É coisa de quem não sabe mexer em áudio. Embora a defesa de Temer diga que só há contra o presidente a gravação feita por Joesley Batista, a Procuradoria-Geral da República incluiu outras provas no pedido de abertura de investigação. São elas: os depoimentos e documentos de delatores da JBS e também as ações controladas realizadas pela Polícia Federal a partir das delações. A apresentação da perícia contratada pelo presidente Temer não muda em nada a determinação do Supremo Tribunal Federal de que seja feita uma análise oficial das gravações. E é esse laudo que dará a resposta final se as gravações de Joesley Batista com o presidente Michel Temer sofreram ou não alterações para mexer no conteúdo. A validade de uma prova importante. A defesa de Michel Temer fez 15 perguntas à perícia, entre elas: se houve supressão de palavras ou alteração no sentido real da conversa, se ruídos podem ter sido incluídos para mascarar edições e se a frase "tem que manter isso, viu?", dita pelo presidente Temer, é imediatamente precedida por qual frase de seu interlocutor. Esse negócio dos vazamentos, o telefone lá do Pardo, com o Gedel, volta e meia citava alguma coisa meio tangenciando a nós, não sei o quê. Eu tô lá me defendendo. Como é que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu tô de bem com o Eduardo. Tem que manter isso, viu? Tô do meio também. Eu estou segurando as pontas, tô indo. Segundo o Ministério Público, o procurador Rodrigo Janot não tem dúvidas sobre a autenticidade do áudio. No pedido de abertura de inquérito, o procurador diz que o diálogo mostra que o empresário estava pagando propina ao ex-deputado Eduardo Cunha, com a anuência do presidente da República, e que estava claro que o interesse desses pagamentos era evitar que o ex-deputado revelasse fatos comprometedores em uma possível delação. O Ministério Público também vê sinais claros de que, em outro trecho da conversa, Joesley contou ao presidente que estava segurando os juízes e um procurador, e Temer deu uma resposta positiva. Aqui eu dei conta de um lado o juiz, então segurar, do outro lado o juiz substituto, que é um cara que fica segurando os dois. A Procuradoria-Geral da República também mandou perguntas à perícia sobre a gravação. Entre elas, se há montagens, trucagens, adulterações e outras alterações na gravação que indiquem manipulação fraudulenta do áudio. E se a conversa apresenta coerência lógica e contextualização sobre o tema abordado entre os interlocutores. No fim de semana, o jornal Folha de São Paulo disse que o áudio entregue por Joesley Batista tem 50 edições, segundo a análise de um perito. O jornal O Estado de São Paulo apontou 14 pontos de edição na gravação de Joesley com Temer. Mas os peritos ouvidos pelos dois jornais atestaram que os pontos que sustentam o inquérito não estão editados. O Jornal Nacional ouviu a opinião de dois peritos que chegaram à conclusão de que toda a gravação está intacta, sem edições. A JF, que controla a JBS, já disse que a gravação não foi editada. E Joesley Batista, no depoimento aos procuradores, contou que gravou o presidente da República para ter material para a delação. Eu, particularmente, registrei em áudio porque eu achei que seria importante, enfim, estar registrando aquela reunião. Hoje a Polícia Federal deu uma informação nova. Em vez de um, são 2 gravadores usados por Joesley Batista para registrar as conversas que entregou na delação.
Ainda não se sabe qual é o conteúdo de cada um deles, mas a perícia será feita na gravação e nos 2 equipamentos. A Polícia Federal confirmou que um deles foi entregue no fim da tarde pela Procuradoria-Geral da República. E o segundo gravador está fora do país e será entregue amanhã pela defesa de Joesley Batista. Especialistas nesse tipo de perícia disseram ao Jornal Nacional que, assim que os gravadores chegarem ao Instituto de Criminalística da Polícia Federal, serão encaminhados ao setor de perícias em audiovisual e eletrônicos, onde ficam os peritos especializados em eventos multimídia, ou seja, gravações e equipamentos. Eles vão checar a integridade da gravação, as características dos equipamentos, quem manuseou. E vão copiar a gravação bit a bit, ou seja, exatamente igual para um computador, onde será submetida a testes técnicos. E aí os peritos vão estudar os barulhos do ambiente, que podem ser ruídos de fundo, na conversa, ou até do próprio gravador. A perícia pode apontar 4 caminhos. Não teve edição, teve interrupção, mas não edição. Por exemplo, o som do gravador no bolso é uma interrupção, mas não manipulação de conteúdo, ou somente alguns trechos são válidos e não sofreram manipulação. Ou seja, a perícia pode validar trechos decisivos, mesmo que conclua que houve edição em outros. É uma análise trabalhosa que, segundo peritos, pode durar de 15 a 30 dias. Oficialmente, não há previsão de conclusão. No fim de semana, Eduardo Cunha divulgou uma carta escrita à mão na cadeia em que negou ter recebido propina de Joesley Batista em troca do silêncio. Hoje, a defesa do ex-deputado não quis se manifestar. A assessoria do presidente Michel Temer voltou a dizer que o episódio sobre a suposta compra do silêncio de Eduardo Cunha nunca existiu, porque, segundo a assessoria, o presidente nunca comprou o silêncio de ninguém, nem tentou obstruir a justiça ou fez qualquer ação contra o judiciário. Sobre as declarações de Joesley Batista a respeito de um juiz e de um procurador, a assessoria de Temer também repetiu que o presidente não acreditou na narrativa por considerar que o empresário é um conhecido falastrão. A Ordem dos Advogados do Brasil vai pedir à Câmara dos Deputados o impeachment do presidente Michel Temer. Para a OAB, independentemente de uma eventual edição da gravação, a conversa de Temer com o dono da JBS indica que o presidente cometeu crime de responsabilidade. A OAB identificou crime de responsabilidade em 2 trechos da conversa entre Michel Temer e o empresário Joesley Batista. No primeiro, Joesley diz que tinha a favor dele 2 juízes e um procurador. A OAB afirma que Michel Temer deveria ter informado as autoridades imediatamente. Em outro trecho, Joesley Batista pede ajuda a Temer para resolver assuntos pendentes no CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Para a Ordem, um favor pessoal, incompatível com o cargo de presidente. No fim de semana, representantes da OAB de 24 estados e do Distrito Federal votaram a favor do impeachment. Só o Amapá foi contra. Em 1992, o pedido da OAB, com apoio da Associação Brasileira de Imprensa, terminou no impeachment de Fernando Collor de Mello. A OAB também apresentou um pedido de impeachment contra Dilma Rousseff no ano passado. O presidente da Ordem considerou grave toda a conversa entre Temer e Joesley e chamou a atenção para a defesa feita por Temer, que nunca negou a conversa. Para a OAB, o ponto central não é se o áudio teve ou não teve uma ou outra edição. E eu não estou dizendo com isso que o áudio teve edição, ou que a gravação teve alguma edição, né? Mas nós não levamos em consideração especificamente o áudio. A Ordem tem o áudio dentro do contexto, dentro do conjunto probatório que ali está. Mas a Ordem tem, e a OAB levou em consideração, o Conselho Pleno da OAB levou em consideração as manifestações do senhor presidente da República, que em momento algum nega o conteúdo da conversa, que em momento algum desqualifica o que foi dito na conversa, desqualifica sim o seu interlocutor, mas não o que foi dito na conversa. E, portanto, esta colocação do presidente da República significa a confirmação da veracidade do que foi ali colocado. E reafirmou que não há condições para Temer permanecer no cargo. E se o presidente da República sabia que nós estávamos diante de uma pessoa, de que ele estava diante de um interlocutor que era um fanfarrão e um delinquente,
Primeiro, o presidente não deveria nem ter recebido. Eu, se sei que alguém é um delinquente, eu não recebo aqui na OAB. Eu não vou receber alguém que, sabidamente para mim, é um delinquente, um fanfarrão, numa audiência na ordem, quiçá na minha casa, na minha residência, na garagem, no porão, ou seja onde for. O pedido de impeachment da OAB está sendo preparado e deve chegar à Câmara dos Deputados até quinta-feira. Será o 10º pedido de impeachment contra Michel Temer desde que foram divulgadas as gravações. A partir de agora depende do presidente da Câmara dar prosseguimento ou não, e não há prazo para isso, segundo o regimento. Em nota, a assessoria do Palácio do Planalto declarou que a OAB tem todo o direito de expressar sua opinião. Segundo a nota, o caso citado na gravação nunca foi resolvido e as empresas de Joesley Batista nunca conseguiram benefícios no CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. No Congresso Nacional, líderes de partidos governistas e da oposição passaram o dia discutindo as consequências da crise política provocada pela delação da JBS. O plenário da Câmara hoje foi dos turistas, nenhuma votação. No Senado, apenas discussões. Mas amanhã os governistas dizem que vai ser diferente. Na Câmara, 8 medidas provisórias precisam ser votadas, ou então vão caducar, perder a validade. Entre elas, a que permite que os trabalhadores saquem o saldo das contas inativas do Fundo de Garantia. Cada um tem a sua responsabilidade. E nesse momento, pensando no país, pensando na estabilidade da nossa economia, a Câmara dos Deputados precisa trabalhar normalmente votando essas medidas. Votações que vão ser um teste para o governo, para ver até onde pode contar com os aliados e se dá para continuar com as reformas trabalhista e da Previdência. Hoje, os relatores mudaram o discurso da semana passada, de paralisação das reformas, na estratégia de tentar mostrar uma normalidade do governo Temer, de que a rotina continua apesar da crise. Nós não podemos misturar a crise institucional com o nosso dever. O nosso compromisso é com o país. Esse é um debate que se iniciou há meses no Congresso brasileiro e, de fato, amanhã nós estaremos dando o primeiro passo com a leitura do nosso relatório relacionado à reforma trabalhista. O presidente em exercício do PSDB, senador Tasso Gereissati, disse que a crise política não pode impedir a discussão de reformas importantes para o país. A questão não é de governo, agora a questão é de país. Essa proposta está dentro da nossa linha, principalmente do PSDB, de reforma trabalhista, por exemplo. A questão é que nós não devemos deixar o país degringolar em função da crise do governo. A crise do governo nós estamos avaliando separadamente. O nosso trabalho no dia a dia aqui, nós temos que ter responsabilidade com ele para não parar o Brasil e se dar uma sinalização do Brasil que a anarquia está montada. Depois de conversar muito com o presidente Temer e com aliados, o presidente da Câmara fez hoje a primeira manifestação pública desde que a crise começou e seguiu a estratégia adotada pelo Planalto. Diz que a Câmara vai voltar a trabalhar, vai retomar a agenda. A agenda da superação econômica, uma agenda que vem sendo travada aqui no plenário da Câmara e do Senado, uma agenda com temas fundamentais para o Brasil. Já a oposição insiste que não há condições para votar nada em meio a essa crise. Não há nenhuma hipótese de nós fingirmos que as coisas estão normais no Brasil. Nós da oposição vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para impedir todas as votações e vamos exaurir, deixar exaustos os deputados da base do governo. Certamente dificultará a tramitação das propostas que estão em deliberação no Congresso. Se antes já havia dificuldade, porque o presidente perdeu a confiança, não tem credibilidade, imagine agora com essa hecatombe moral que nós estamos vivendo. É muito difícil empurrar para diante as reformas propostas pelo governo. O Democratas também defende a votação das reformas, mas os partidos da base não descartam deixar o governo. Tudo vai depender do que acontecer nos próximos dias. O Democratas ele tem essa consciência do seu papel institucional e, portanto, não vai se precipitar em nenhuma decisão até que tenha todos os elementos de informação que ainda estão por vir, principalmente o julgamento do Supremo Tribunal Federal.
Mas mesmo falando em aguardar o que vem por aí, alguns aliados já traçam um perfil de quem poderia assumir o governo caso o presidente Michel Temer não tenha condições de continuar. Eles falam em alguém que possa unir a base e continuar com as reformas, sem qualquer contestação, por exemplo, envolvimento na Lava Jato, e que seja filiado a um partido. E em meio à crise, o deputado Onyx Lorenzoni, do Democratas, que foi relator, defendeu o projeto das 10 medidas contra a corrupção, que saiu desfigurado da Câmara, pediu desculpas. Ele admitiu que recebeu R$100 mil em recursos de Caixa 2 da JBS. Era final de campanha e, naquele momento, não havia outra alternativa. Vou, junto ao Ministério Público e junto ao juiz que for determinado para cuidar desse caso, assumir completamente todas as responsabilidades. Eu quero aproveitar para pedir desculpas aos meus eleitores por este erro que cometi. Lamentavelmente, o sistema político brasileiro pode conduzir a momentos como esse, de extrema dificuldade, que me fizeram aceitar. A legislação não me permite internalizar esse recurso na prestação oficial. Então me cabe sim, com altivez, como um homem tem que fazer, assumir o seu erro e pedir desculpa para o eleitor. O jornal Folha de São Paulo publicou hoje uma entrevista com o presidente Michel Temer. O presidente reafirmou que não tem a intenção de deixar o governo. Alegou que não sabia que Joesley Batista estava sendo investigado e disse que foi ingênuo ao conversar com o dono da JBS no Palácio do Jaburu. Vamos ver agora alguns dos principais trechos. A entrevista tem como título "Não renuncio. Se quiserem, me derrubem". O jornal perguntou: o senhor estabeleceu que ministro denunciado será afastado e, se virar réu, exonerado. Caso o procurador-geral denuncie, o senhor vai se submeter a essa regra? Temer respondeu: os ministros são agentes do Executivo, de modo que a linha de corte que eu estabeleci para os ministros, por evidente, não será a mesma linha de corte para o presidente. A Folha questionou se Temer poderia se afastar voluntariamente. O presidente afirmou: não vou fazer isso. Tanto mais, já contestei muito acentuadamente a gravação espetaculosa. Temer negou que tenha dito: mantenha isso para dar aval a pagamentos a Eduardo Cunha. E disse: o Eduardo Cunha lançou uma carta em que diz que jamais pediu dinheiro a ele, Joesley, e muito menos a mim. Como eu poderia comprar o silêncio se naquele processo em Curitiba fez 42 perguntas, 21 tentando me incriminar? A Folha perguntou: o Joesley fala em zerar pendências. Não sendo dinheiro, seria o quê? Temer disse: fastrão, uma pessoa que se jacta de eventuais influências, e logo depois ele diz que estava mentindo. A Folha perguntou por que o encontro com Joesley não estava na agenda como manda a lei. Temer explicou: eu começo recebendo às vezes no café da manhã e vou para casa às 22 horas. Tem alguém que quer conversar comigo? Rigorosamente, deveria constar da agenda. Foi uma falha? Perguntou o jornal. Foi, digamos, um hábito. Um hábito ilegal. Não é ilegal, porque não é da minha postura ao longo do tempo. Bastava ter um detector de metal para saber se ele tinha alguma coisa ou não, e não me gravaria. A Folha perguntou: é moralmente defensável receber tarde da noite, fora da agenda, um empresário que estava sendo investigado? Temer disse: eu nem sabia que ele estava sendo investigado. A Folha perguntou sobre o deputado Rocha Loures, filmado correndo com uma mala pela rua. Temer afirmou: primeiro, tudo foi montado. Joesley recebeu treinamento de 15 dias. A reportagem reforçou: a imagem dele correndo com dinheiro não é montagem. Temer disse que Rodrigo foi seduzido por ofertas mirabolantes e irreais. A Folha perguntou se Temer se sente traído. O presidente respondeu: não vou dizer isso, porque ele é um homem de muito boa índole. A Folha reforçou: ele foi filmado com R$500 mil. Que boa índole é essa? Temer respondeu que esse gesto não é aprovável. A reportagem perguntou: quando o senhor diz para o Joesley que ele poderia tratar de tudo com o Rodrigo Rocha Loures, o que o senhor quis dizer? Esse tudo são as matérias administrativas, não é tudo. Mais adiante, a Folha perguntou: acha que a Procuradoria-Geral armou para o senhor?
Temer respondeu: eu estava apenas retrucando as imprecações de natureza moral gravíssimas. Agora mantenho a serenidade. Eu não vou renunciar. Se quiserem, me derrubem. Porque, se eu renuncio, é uma declaração de culpa. A reportagem questionou. O senhor falou muito do Joesley, mas qual a culpa que o senhor tem? A resposta de Temer foi: ingenuidade. Fui ingênuo ao receber uma pessoa naquele momento. Sobre a continuidade do governo, a Folha perguntou: até que ponto vale a pena continuar sem força política para aprovar reformas e com a economia debilitada? O presidente respondeu, irritado: eu vou revelar força política precisamente ao longo dessas próximas semanas, com a votação de matérias importantes. Depois, a Folha perguntou: o senhor colocou ênfase no fato de a gravação ter sido adulterada. Se a perícia concluir que não há problemas, o senhor não fica em situação complicada? Temer respondeu: não. Quem falou que o áudio estava adulterado foram os senhores. Foi a Folha e depois eu verifiquei que o Estadão também levantou o mesmo problema. Se disserem que não tem modificação nenhuma, eu direi: a Folha e o Estadão erraram. A reportagem perguntou: como o senhor vê o fato de a OAB ter decidido pedir o seu impeachment? Temer respondeu: tem uma certa surpresa minha, porque eles que me deram espada de ouro, aqueles títulos fundamentais da ordem, agora se comportam dessa maneira. Mas eu reconheço que é legítimo. Por fim, a Folha perguntou sobre a repercussão dos dois pronunciamentos. Temer declarou: acho que eles gostaram desse novo modelito. As pessoas acharam que, enfim, temos presidente. Num outro trecho da entrevista, o jornal fez uma pergunta ao presidente sobre a afirmação de Joesley durante a conversa com Temer de que teria comprado 2 juízes e um procurador. Não é prevaricação se o senhor ouve um empresário na sua casa relatando crimes? Temer respondeu: muita gente diz as maiores bobagens e eu não levo em conta. A Folha perguntou o que Temer quis dizer quando falou ótimo, ótimo. Temer disse: não sei, quando ele estava contando que estava se livrando das coisas. A Folha comentou que era no contexto da suposta compra de juízes. Temer respondeu: mas veja bem, ele é um grande empresário. Quando tentou muitas vezes falar comigo, achei que fosse por questão da carne fraca. Eu disse: venha quando for possível. Eu atendo todo mundo. Mas hoje de manhã, o site do jornal O Globo publicou uma reportagem em que lembra que a Operação Carne Fraca só ocorreu depois do encontro de Joesley Batista com o presidente Temer. Segundo o site de O Globo, o encontro de Temer com Joesley no Palácio do Jaburu ocorreu no dia 7 de março, como foi confirmado por ambos. Mas a Operação Carne Fraca só foi deflagrada no dia 17 de março, portanto 10 dias depois. O governo disse na ocasião ter sido pego de surpresa com a investigação que mostrou fiscais agropecuários cobrando propina de empresas do setor e levantou dúvidas sobre a qualidade da carne brasileira. O Jornal Nacional entrou em contato com o Palácio do Planalto sobre o que disse o presidente Temer ao jornal em relação à data do encontro com Joesley Batista. A assessoria do Planalto declarou apenas que o presidente se enganou. Ainda nesta edição, a explosão que deixou mortos e feridos num show de música pop na Inglaterra. E a seguir, um dos mistérios do caso JBS. Onde está a mala com R$500 mil entregue ao deputado afastado Rodrigo Rocha Loures? A segunda-feira também foi de muita negociação de bastidores para o senador afastado Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais. Aécio Neves passou o dia em casa recebendo aliados e discutindo sua defesa. No Senado, o afastamento de Aécio é tratado com discrição. Nenhum senador discursou hoje no plenário pedindo providências sobre as denúncias contra ele. Apenas Rede e PSOL cobram abertamente punições para Aécio. Os dois partidos apresentaram pedido de cassação do mandato do senador, mas o Conselho de Ética não foi sequer instalado. Até hoje, os partidos não indicaram todos os senadores para formar o Conselho. Também foi Randolfo Rodrigues, da Rede, que apresentou um mandado de segurança preventivo no Supremo Tribunal Federal para que a mesa diretora do Senado seja proibida de devolver a Aécio os direitos de senador. Uma ação para evitar uma possível manobra da defesa de Aécio.
A defesa poderia usar precedente aberto por Renan Calheiros. Em dezembro do ano passado, Renan manobrou para conseguir o apoio dos senadores da mesa diretora e ignorar determinação do ministro Marco Aurélio Mello do Supremo, que mandou afastá-lo da presidência do Senado. Posição que foi criticada como flagrante descumprimento de ordem judicial, que, se repetida, poderia gerar nova crise com o Supremo. O mandado de segurança pede que o Supremo determine que qualquer decisão favorável a Aécio só possa ser tomada no plenário, com os votos de pelo menos 41 dos 81 senadores. A única coisa que o Brasil não precisa nesse momento é, além da grave crise institucional, um confronto entre os poderes. Qualquer ação de retorno, qualquer ação de confronto nesse momento, só vai tumultuar mais o ambiente, que é muito delicado para a situação dele. Na decisão que proibiu Aécio de exercer o mandato de senador, o ministro Edson Fachin do Supremo considerou que há indícios de uma atividade delituosa múltipla de Aécio, com prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Também será apurada a tentativa de obstrução das investigações da Lava Jato. Segundo a delação de Joesley Batista, Aécio falou que tinham que aprovar a lei de anistia ao Caixa 2 e a do abuso de autoridade. Para a Procuradoria-Geral da República, a intenção de Aécio era, de alguma forma, limitar apurações ou anistiar crimes passados. O presidente da OAB, Cláudio Lamáquia, considerou gravíssimas as acusações contra Aécio e defendeu a abertura imediata de processo contra ele por quebra de decoro parlamentar. Aécio Neves afirmou que as declarações dadas pelo presidente da JBS são falsas e que o delator forjou uma situação criminosa para ganhar os benefícios da delação premiada. Aécio Neves também declarou que nunca recebeu propina e que pediu um empréstimo de R$2 milhões ao empresário e que nenhum de seus atos como parlamentar obstruiu as investigações da Lava Jato ou do Ministério Público. Aécio Neves disse ainda que as doações da JBS à campanha dele foram integralmente declaradas ao TSE. O senador Renan Calheiros afirmou que as situações dele e de Aécio são completamente diferentes. Que no caso dele, um ministro concedeu uma liminar frágil, corrigida pelo STF, para tentar afastá-lo da presidência do Congresso, mas que preservava o mandato de senador. Agora nós vamos ao vivo a Brasília conversar com o repórter Júlio Mosquera. Ele tem novas informações sobre o caso envolvendo o senador afastado Aécio Neves. Boa noite, Júlio. Boa noite, Renata. Heraldo, boa noite a todos. Agora há pouco, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresentou um agravo regimental, um recurso em que pede que o ministro Edson Fachin reconsidere a decisão anterior dele e autorize a prisão do senador Aécio Neves e do deputado Rodrigo Rocha Loures. Nesse pedido, Janot solicita também que, caso Fachin mantenha a decisão e seja contrário à prisão dos dois parlamentares, que ele leve imediatamente, com urgência, o caso para o plenário do Supremo Tribunal Federal. Janot justifica o pedido dele, alegando que a prisão é imprescindível para a garantia da ordem pública e da instrução criminal, diante de fatos gravíssimos imputados aos congressistas e do flagrante por crime inafiançável. Heraldo, Renata. Júlio Mosquera trazendo as últimas informações aí sobre esse pedido de agravo da Procuradoria-Geral da República, pedindo aí a prisão do senador afastado Aécio Neves. O deputado Rodrigo Loures não quis comentar. Nós não conseguimos contato com a assessoria do senador Aécio Neves. Em Brasília, a semana começou ainda sob forte impacto das delações dos donos da JBS. Além de implicações no governo, um dos mistérios a serem solucionados é o paradeiro da mala com R$500 mil entregue ao deputado afastado Rodrigo Rocha Loures. Segundo Joesley Batista, Rocha Loures foi indicado pelo presidente Michel Temer para tratar de assuntos de interesse da empresa. Esta foi a última vez em que a mala com R$500 mil foi vista. O deputado afastado, Rodrigo Rocha Loures, saiu com ela de um estacionamento em São Paulo em 28 de abril e entrou correndo em um táxi. Ricardo Saldi, executivo da JIF, que é a holding dona da JBS, contou em depoimento como combinou com Rocha Loures a entrega dessa mala. Ele chegou e falou: Ricardo, então vamos fazer o seguinte, você vai lá na pizzaria Camelo, na rua tal, lá eu vou ficar dentro da pizzaria Camelo, separo o carro de fora, eu desço, eu saio da pizzaria,
pego a mala, já põe no outro carro e vou embora. Tá bom. Como eu cheguei lá e não tinha nenhum lugar para estacionar, e tinha um estacionamento do lado. Eu pego e entro no estacionamento. No carro com o dinheiro dentro, com os 500 mil dentro. Ele pega e sai pelo que eu entendi, da pizzaria Camelo, e entrou dentro do estacionamento. Oh, minha mala! Oh, cadê minha mala? Tal, preciso viajar, meu telefone acabou a bateria, dando assim. Sim. Que ia sair dali com a mala e que podia ser a mala de roupa e tal, tudo. Aí, abri o porta-mala, entreguei a mala para ele. Ele agradeceu, obrigado, estou atrasado, saiu puxando a mala com dinheiro, com 500 mil de propina. Entrou de novo na Camelo e dali eu não vi mais o que ele fez. Mas onde está essa mala com 500 mil reais entregue a Rocha Loures? Os policiais federais não colocaram um chip nela. A intenção era fazer isso na próxima remessa marcada para a semana seguinte. Nessa ação controlada, os policiais apenas anotaram o número de série das notas, todas de R$50, para que elas pudessem ser mais facilmente identificadas. Segundo investigadores, a mala ainda está com o deputado afastado. Na semana passada, eles fizeram uma busca na casa dele, mas não encontraram nada, nem a mala, nem o dinheiro. Rocha Loures estava nos Estados Unidos quando a operação foi deflagrada. Só voltou para o Brasil no dia seguinte. A defesa dele evita falar sobre o paradeiro do dinheiro. Esse dinheiro, que foi fotografado antes de ser entregue, de acordo com as investigações, era apenas a primeira parcela de R$500 mil de uma propina que, segundo o relato de Joesley Batista, seria paga toda semana ao longo de 20 anos, por uma interferência junto ao CAD numa disputa que a JBS tinha com a Petrobras sobre o preço do gás fornecido a uma termoelétrica do grupo JIF. O valor da propina era definido com base no preço do gás. Aí começamos a falar do dinheiro. Eu falei, e o dinheiro, como é que vai fazer? O dinheiro está aí, eu preciso te entregar o dinheiro, porque você imagina, vou te dar uma notícia boa. O gás já foi para 448, essa semana já tem mais de 1 milhão. Você já está de novo com 2 milhões, você tem que falar com o Michel lá, vocês já estão com 2 milhões de novo. No depoimento, o delator fez uma ressalva. Afirmou que Rocha Loures era apenas um intermediário, não o destinatário da propina. Ele é um intermediário, você está falando? Intermediário. Com as minhas palavras, eu tenho certeza absoluta que nós tratamos propina com o Temer, nós nunca tratamos propina com o Rodrigo. Tá. O Rodrigo foi o mensageiro que o Michel Temer mandou para conversar com a gente, para resolver os nossos problemas, para receber o dinheiro dele. Foi Rocha Loures que marcou com Joesley detalhes do encontro com o presidente Michel Temer, que resultou na gravação, perto das 11 da noite, no Palácio do Jaburu, como sugeriu o presidente Temer. Atende você a hora que quiser. Ele prefere te atender à noite, no Jaburu, mais tarde, sei lá, a partir das 10 da noite, 10 horas e tal. E aí, o que ele queria fazer? Ele queria só ajustar com você. Ele não sabia se eu também não sabia se você estava no Brasil. Não, estou essa semana toda aqui. Então, primeira coisa, ele vai te atender. Ótimo. Se você quiser falar hoje ou amanhã, eu estou indo falar agora às 3 horas. Tá. Eu fico na agenda dele. Só quarta-feira que eu não poderia, eu tenho um jantar. Você me avisa, terça, já fica combinado 11 da noite. A assessoria do presidente Temer voltou a dizer que as acusações são mentirosas e que a história foi inventada. A defesa do deputado afastado Rodrigo Rocha Loures vem dizendo que ele está à disposição da Justiça para prestar todos os esclarecimentos. Hoje, nós não conseguimos contato com os advogados dele. O CAD declarou que está cooperando com a Justiça e que apoia plenamente as investigações. A agência de classificação de risco Moody's rebaixou hoje a nota da JBS e da subsidiária da empresa nos Estados Unidos. A JBS é alvo de uma série de investigações da Comissão de Valores Mobiliários. Foi um tombo gigantesco. Em um único dia, as ações da JBS perderam 1/3 do valor, uma queda de mais de 30%. Por mais que você tente separar os controladores da empresa, é evidente que a empresa que já vem sofrendo alguns processos, os investidores ficam com receio de que novos processos podem acontecer e trazer dificuldades para a empresa que não estavam no radar. Essas incertezas fizeram a agência de risco Moody's reduzir a nota de crédito da JBS. Essas notas servem de guia para investidores e bancos na hora de emprestar dinheiro para as empresas. Toda vez que você aumenta uma incerteza, em relação a um negócio,
normalmente a dívida ela também se torna mais cara, vamos dizer assim, mais difícil, para compensar o risco maior, né? Incerteza normalmente se traduz em risco. A gente achou que nesse ponto seria o mais prudente fazer esse rebaixamento da nota e manter a nota em revisão. Num único dia, a JBS perdeu 7,5 bilhões de reais em valor de mercado. A família Batista, dos irmãos Wesley e Joesley, administra a empresa, mas é dona de uma parte. Quando as ações caem, os papéis que eles e os outros sócios têm perdem valor. O site da JBS informa que a JF da família Batista, acionista controladora, tem menos da metade das ações. Bancos do governo, como o BNDES e a Caixa Econômica Federal, têm outras grandes fatias. E quase 30% são divididos com os acionistas minoritários, que são investidores individuais, fundos de investimento e de pensão. E a perda não foi só hoje. Antes do escândalo político, as ações da JBS valiam quase R$11. Despencaram depois da revelação das denúncias contra o presidente Temer. E hoje caíram ainda mais. Fecharam pouco abaixo de R$6, um tombo de quase 45% em uma semana. O BNDES, o segundo maior sócio da JBS, instaurou na semana passada uma comissão de apuração interna para investigar os negócios com a família Batista e mandou uma carta ao grupo cobrando explicações sobre as suspeitas de negócios irregulares com dólar e de que, antes do escândalo, a JF, a empresa da família, se desfez de ações da JBS. Um documento da Comissão de Valores Mobiliários mostra que o acionista controlador, a JF, vendeu quase 330 milhões de reais em ações, ao preço médio de R$10,31. O envio do documento é obrigatório para informar as transações do controlador. Essa operação foi entre 20 e 28 de abril deste ano, depois da gravação da conversa de Joesley com o presidente Michel Temer, mas antes do estouro do escândalo. Em nota, o BNDES informou que também quer saber por que a própria JBS comprou ações. Outro documento da CVM mostra que a JBS comprou mais de 200 milhões de reais em ações dela própria, por um preço semelhante, mais de R$10 no fim de abril. Agora, elas valem pouco mais da metade. A CVM já abriu 5 processos para investigar a atuação da JBS no mercado. Em nota, a JBS informa que suas operações continuam em ritmo normal e que a empresa tem uma situação financeira robusta. Diz ainda que todos os atos ilícitos que a companhia e seus executivos cometeram no passado foram comunicados à Procuradoria-Geral da República e estão documentados nos autos da delação premiada homologada pelo Supremo Tribunal Federal. A nota encerra dizendo que a companhia segue em seu firme propósito de colaborar com a justiça brasileira no combate à corrupção no país. E a crise política também afeta o dólar, que fechou valendo R$3,27. Os irmãos Batista podem perder os benefícios do acordo de delação premiada se ficar comprovado que eles cometeram crime contra o mercado de capitais com uso indevido de informação privilegiada. O acordo prevê que os delatores não podem voltar a praticar crimes sob pena de anulação dos benefícios. Os irmãos foram punidos com multas, mas não sofreram qualquer restrição de liberdade. Voltamos a falar sobre o pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, para que o plenário do Supremo decida sobre o pedido de prisão contra Aécio Neves, do PSDB. A defesa de Aécio Neves acabou de afirmar que aguarda ser intimada sobre o pedido para apresentar suas contra-argumentações e que vai demonstrar a impropriedade e o descabimento do pedido. A defesa de Aécio Neves também disse que vai entrar com um agravo contra a decisão do ministro Edson Fachin, requerendo a revogação das medidas cautelares impostas, segundo a defesa, por falta de base legal e constitucional. O Ministério Público Federal retomou hoje as negociações para um acordo de leniência com a JF, dona da JBF. A leniência é uma espécie de delação premiada para as empresas. As conversas para esse tipo de acordo tinham sido interrompidas na sexta-feira por causa de um impasse no valor da multa imposta à JEF. A Força Tarefa propôs uma multa de 11 bilhões de reais.
A JF tinha aceitado pagar no máximo 1 bilhão e 400 milhões de reais. A multa de um possível acordo de leniência não considera os valores que a empresa deve ressarcir para eventuais prejuízos aos cofres públicos. E o juiz Sérgio Moro validou hoje o acordo de leniência do grupo Odebrecht com o Ministério Público Federal. O valor da multa é de quase 4 bilhões de reais, que vão ser pagos em 23 anos e corrigidos com juros. No despacho, o juiz Moro disse que as investigações descobriram práticas vergonhosas dentro da empresa, mas que a Odebrecht reconheceu os erros e vem colaborando com as investigações. Moro também defendeu os acordos de leniência. O acordo da Braskem, empresa do grupo Odebrecht, ainda continua em análise. Em Curitiba, o Ministério Público Federal denunciou 13 pessoas no caso do sítio em Atibaia, entre elas o ex-presidente Lula. A Força Tarefa afirmou que ele se beneficiou de reformas na propriedade que teriam sido pagas pela Odebrecht e pela OAS. O ex-presidente Lula é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público Federal, ele recebeu propina por meio de reformas e decoração no sítio de Atibaia. Os investigadores afirmam que o dinheiro foi pago pelos grupos Chaim, Odebrecht e OAS, em troca de favorecimento em contratos com a Petrobras. Segundo a denúncia apresentada agora há pouco, a Odebrecht pagou R$ 700 mil e a OAS 170 mil pelas obras, que incluíram reformas na cozinha e na piscina, a construção de suítes e de alojamento para os seguranças. E a Chaim arcou com R$ 150 mil em reformas estruturais e de acabamento. O sítio está em nome dos empresários Jonas Suassuna e Fernando Bittar, sócios de Fábio Luiz, um dos filhos de Lula. Apesar dos procuradores afirmarem que a real propriedade não é objeto da ação, eles declaram que o ex-presidente é o verdadeiro dono. Para apresentar a denúncia, os procuradores se basearam em documentos apreendidos, dados bancários e fiscais, além de depoimentos de delatores da Odebrecht, como Marcelo Odebrecht e do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro. Os procuradores também anexaram vários e-mails sobre questões do sítio endereçados ao Instituto Lula e notas fiscais em nome da ex-primeira-dama, dona Marisa Letícia. Além de Lula, Marcelo Odebrecht e Léo Pinheiro, outras 10 pessoas foram denunciadas hoje. Se o juiz Sérgio Moro aceitar a denúncia, será a 6ª ação contra o ex-presidente Lula, a 3ª em Curitiba. Ele já responde pelo caso do triplex do Guarujá e pela compra de um terreno e de um apartamento em São Paulo. O Instituto Lula afirmou que a denúncia apresentada hoje é mais uma denúncia leviana para perseguir o ex-presidente e que a peça não apresenta provas de que os contratos na Petrobras e as reformas do sítio tenham ligação com Lula. O Instituto afirmou ainda que o ex-presidente não é dono do sítio ou cometeu qualquer crime nem antes, nem durante, nem depois de exercer a presidência. Os advogados do ex-presidente afirmaram que a denúncia é uma tentativa desesperada de justificar o que chamaram de perseguição a Lula. A defesa disse que os procuradores reconhecem não ter qualquer prova de que Lula seja o proprietário do sítio e que isso não faz parte da denúncia. A Odebrecht reafirmou o compromisso de colaborar com as autoridades e disse que já adota as medidas para aprimorar o compromisso com práticas empresariais éticas e transparentes. A defesa da OAS não retornou o nosso contato. A defesa de Fernando Bittar não quis se manifestar. A Chaim negou o envolvimento no caso. Nós não conseguimos contato com as defesas de Léo Pinheiro e Jonas Suassuna. E ainda nesta edição, autoridades da Inglaterra tratam como ato terrorista a explosão que deixou mortos e feridos agora à noite num show de música pop. E a seguir, a procura por fugitivos do complexo penitenciário de Pedrinhas, no Maranhão. O grande desafio que é acabar com a Cracolândia em São Paulo. Irã. No dia seguinte à operação da Polícia Paulista para prender traficantes na região conhecida como Cracolândia, agentes de saúde tentaram convencer os dependentes químicos a receber tratamento. Com massa de cimento e blocos de concreto, os operários emparedaram bares clandestinos. Montar um estabelecimento sem a devida licença, não tem condições sanitárias para o uso e usava o estabelecimento para máquinas de caça-níquel.
O velho hotel, que já abrigou usuários de crack, também foi fechado. Esse é um dos prédios ocupados aqui na região da Cracolândia. Hoje de manhã, guardas civis metropolitanos entraram aqui, depois que o carro que eles estavam foi atingido por uma pedra. Eles subiram nos quartos e lá encontraram duas situações. Num deles havia drogas, radiocomunicadores, balanças e munição para pistolas e fuzis. No outro quarto funcionava uma fábrica de cachimbos. O pessoal da limpeza finalmente pôde lavar e tirar o lixo das ruas da região, conhecida como Cracolândia. Até o último sábado, os traficantes mantinham uma feira de drogas. Segundo a polícia, debaixo das barracas, 150 pessoas vendiam crack, maconha e cocaína. Tudo separado em pratos e em bandejas em cima das mesas. Bandidos armados atiravam para espantar os guardas civis e disparavam contra as autoridades que tentassem entrar. Ontem, logo que amanheceu, 1000 policiais ocuparam a região. Atiradores de elite, bombas. 51 pessoas foram presas por tráfico de drogas. Nós atacamos os traficantes foram presos, aqueles que não foram presos serão, e esse é o nosso trabalho. Depois da ação, dependentes químicos que frequentavam o local se espalharam por ruas do centro de São Paulo. Hoje de manhã, grupos fumavam crack debaixo das marquises dos prédios e na frente de um museu, perto da Cracolândia. Também tinha gente distribuindo as drogas. Os usuários que ficaram na Cracolândia eram procurados pelos agentes de saúde. 150 aceitaram algum tipo de tratamento, mas muita gente continua pelas ruas. Como é que eu vou conseguir convencer uma pessoa que está ausente? Não consigo falar com ele. Se ele não tiver abstinente 30, 40 dias, essa pessoa não dialoga comigo. Eu estou conversando mais com o cachimbo que ele está segurando. Quando uma operação dessas tira o fluxo fácil da droga, ele procura o atendimento espontaneamente. Aqueles que não vierem, nós vamos proativamente tentar convencê-los a serem tratados. Durante o dia, ainda teve gente que apenas juntou os objetos e saiu caminhando, sem rumo. Agora à noite, o batalhão de choque da PM cercou ruas do centro da cidade, ocupadas por usuários que deixaram a Cracolândia. Na madrugada de hoje, bandidos arrombaram 14 lojas numa rua do centro do Rio. Os ladrões fecharam acesso ao local com caminhões e saquearam lojas de doces, bebidas e produtos descartáveis. A ação durou mais de 3 horas. A rua fica a poucos metros da Secretaria de Segurança Pública do Estado, atrás do Comando Militar do Leste e perto de uma delegacia de polícia. Ninguém foi preso. A polícia do Maranhão procura 20 presos que fugiram do complexo penitenciário de Pedrinhas, o maior do estado. Ontem à noite, bandidos usaram dinamite para derrubar um muro e libertar 32 detentos. Houve troca de tiros com os guardas, 3 presos morreram e 9 já foram recapturados. Além do inquérito policial, o governo do Maranhão abriu uma sindicância para apurar se houve facilitação da fuga por alguém que trabalha no presídio. A seguir, uma explosão num show de música pop deixa mortos e feridos na Inglaterra. E as autoridades de lá tratam o caso como ato de terrorismo. O presidente americano Donald Trump faz a primeira visita oficial a Israel. Uma grande explosão deixou ao menos 19 mortos e 50 feridos durante o show da cantora Ariana Grande em Manchester, na Inglaterra. A polícia já trata o caso como ato de terrorismo. Nós vamos ao vivo falar com o correspondente Rodrigo Carvalho. Ele tem as informações agora para a gente. Olá, Rodrigo, boa noite. Quais são as suas informações? Heraldo, boa noite. 1h30 da manhã aqui no Reino Unido agora. A polícia britânica continua mobilizada e confirmou que esse episódio, essa explosão, trata-se sim de um ataque terrorista. Disse também agora há pouco, passou a informação de que pelo menos 19 pessoas morreram e cerca de 50 ficaram feridas. Informação passada pela polícia de Manchester. Pelo que a gente sabe oficialmente até agora, às 6h30, pelo horário aí de Brasília, 10h30 da noite aqui no Reino Unido, houve ao menos uma explosão no fim do show da cantora americana Ariana Grande. Ela tem 23 anos, cantora pop, faz muito sucesso entre crianças e adolescentes. A assessoria da cantora diz que ela está bem, as imagens mostram
principalmente meninas muito novas, correndo, algumas acompanhadas dos pais, saindo da Arena Manchester. A arena tem capacidade para 21 mil pessoas e estava lotada. A Ariana Grande está fazendo uma turnê mundial, está agora aqui no Reino Unido e só termina em setembro na Ásia. Segundo agências de notícias, ela teria acabado de cantar a última música quando houve essa explosão, causando muito pânico na arena. A Inglaterra e a Europa estão em alerta desde os atentados recentes na França e aqui em Londres, no dia 22 de março. Portanto, situação de pânico durante um show da cantora Ariana Grande em Manchester, no norte da Inglaterra. Renata Heraldo, a gente segue acompanhando as informações aqui. A polícia toda mobilizada ainda de madrugada, estações de trem estão fechadas. A informação passada agora há pouco pela Arena é de que a explosão foi fora da Arena, não foi dentro, foi no local público, perto de um dos acessos à Arena. E essa informação de pelo menos 19 mortos e 50 feridos nesse episódio tratado pela polícia britânica como um ataque terrorista. Obrigado, Rodrigo, pelas suas informações. Renata. Começou hoje em Ankara, na Turquia, o julgamento de mais de 200 suspeitos de participar da tentativa de golpe militar contra o presidente Recep Tayyip Erdogan no ano passado. A maioria dos réus é de oficiais de alta patente, entre eles generais. Todos foram levados ao tribunal algemados. Manifestantes favoráveis ao governo cercaram o local e pediram pena de morte para os acusados. Nos Estados Unidos, o ex-conselheiro de Segurança Nacional rejeitou uma intimação do Comitê de Inteligência do Senado. Esse comitê investiga a suposta interferência da Rússia na eleição presidencial do ano passado. Michael Flynn invocou a 5ª emenda da Constituição americana, que protege as pessoas de produzirem provas contra si. Ele também se recusou a entregar documentos. Flynn foi forçado a renunciar menos de um mês depois de tomar posse por não revelar conversas que teve com o embaixador russo. Depois de passar pela Arábia Saudita, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desembarcou hoje em Israel. É mais uma etapa da primeira viagem internacional dele como chefe de Estado. Nenhum presidente americano no exercício do mandato tinha visitado o Muro das Lamentações. Foi um gesto de respeito de Donald Trump, mas também de provocação. O muro sagrado para os judeus fica em território disputado, numa parte de Jerusalém que Israel ocupou em 1967, na Guerra dos 6 Dias. Depois de se reunir com o presidente israelense Reuven Rivlin, Trump atacou o Irã, chamando o país de exportador de terrorismo. O presidente americano afirmou ainda que a preocupação com o governo iraniano está aproximando partes do Oriente Médio e Israel, e disse que está otimista quanto à paz entre israelenses e palestinos. Ao lado do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, Trump disse que os líderes árabes que ele encontrou na Arábia Saudita podem ajudar a criar condições para a paz. Netanyahu disse que no momento atual, antigos inimigos podem virar parceiros. Amanhã, Trump se encontra com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, em Belém, na Cisjordânia. A conversa pode indicar se um acordo entre Israel e os palestinos é viável ou se décadas de desentendimentos e violência vão prevalecer. E o jornal americano The Washington Post publicou agora há pouco que o presidente Donald Trump teria pedido ao diretor nacional de inteligência e também ao diretor da Agência de Segurança Nacional que negassem publicamente a existência de qualquer relação entre integrantes da campanha dele, Trump, e a Rússia. Segundo o jornal, o pedido foi feito em março e considerado inapropriado pelos dois diretores. Nós vamos agora saber como é que fica a previsão do tempo. Vamos falar com a Maria Júlia Coutinho, em São Paulo. Olá, Maju, boa noite. É impressão nossa ou realmente está chovendo além da conta em alguns pontos do país, Maju?
Oi, Heraldo, boa noite para você, para Renata e para todos. Não é impressão, não, é isso mesmo, viu? Esse maio tem sido mesmo molhado demais em parte do país. Dá uma espiada aqui no nosso mapa. Observe a região centro-oeste, sudeste, principalmente São Paulo. A cor azul que cobre essas regiões sinaliza que choveu muito mais do que o normal para o mês. Na capital paulista, por exemplo, este maio já é considerado o quinto mais chuvoso desde 1961. Aí você me pergunta se isso é normal. Não é comum, mas pode ocorrer essa chuvarada, já que outono, a estação que nós estamos, é uma estação de transição. Amanhã ainda pode ter essa chuva aí fora da ordem aqui em áreas do centro-oeste, mas o grosso mesmo da chuva, os maiores volumes devem se concentrar aqui, olha, em áreas do Rio Grande do Sul e nessa faixa aqui do litoral nordestino. Maceió vai ter uma semana difícil, já choveu muito por lá nos últimos dias e a tendência é que a chuva não dê trégua. Olha só, amanhã, quarta, quinta-feira, dia inteiro chuvoso, sem sol, máxima variando entre 27 e 28 graus. Amanhã faz frio e pode chover a partir da tarde em Porto Alegre e as pancadas também devem chegar aqui no período da tarde a Campo Grande, onde faz 29 graus. Já Macapá, Heraldo, pode amanhecer com chuva máxima de 32 graus por lá. E essa é a tendência para outras regiões do país, Maju? Isso, a tendência para a maior parte do país, mas a gente tem tempo firme aqui em 4 áreas que eu separei para mostrar para vocês. A primeira delas aqui, olha, entre Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, pedaço do Piauí, pedacinho do Maranhão. A segunda área engloba aqui centro-oeste da Bahia, norte de Minas e de Goiás, sul do Tocantins, pedaço do nordeste de Mato Grosso. A gente tem essa pontinha aqui, sul do Rio Grande do Sul, com tempo firme o dia todo. E a última área é essa aqui, olha, que pega grande parte do Rio, sul de Minas, estado de São Paulo, pedacinho do leste de Mato Grosso do Sul, norte e leste do Paraná. Aliás, em pontos dessa última área que eu mostrei, o dia pode começar com nevoeiro, que pode atrapalhar voos nos aeroportos aqui de Ponta Porã, lá no Afonso Pena, no Paraná, Congonhas, em São Paulo, Guarulhos também aqui no estado de São Paulo. E além de embaçado, o dia deve amanhecer gelado lá em Curitiba, olha, 8 graus de mínima. Aqui em São Paulo também bastante frio, olha, 13 de mínima, 22 apenas de máxima. E aí para vocês no Rio de Janeiro, você que está aí, Heraldo, amanhã 27 graus de máxima, tempo firme. Obrigado, Maju, pelas suas informações. Até mais, Heraldo. Antes de encerrarmos essa edição do Jornal Nacional, nós temos novas informações sobre a explosão no fim do show da cantora Adriana Grande em Manchester, na Inglaterra. A polícia britânica disse que encontrou um novo explosivo e queria fazer uma explosão controlada. Nós lembramos que o caso é tratado como terrorismo. Até agora, são 19 mortos e 50 feridos. Era um show lotado de adolescentes. Nas redes sociais, há muitos apelos de parentes e amigos que buscam notícias de jovens que ainda não foram localizados. Para rever as notícias do Jornal Nacional, basta ir ao Globoplay. Você vai ter outras informações sobre essa explosão num show de música pop na Inglaterra e sobre a crise política no Brasil no Jornal da Globo, logo depois de Tela Quente. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Michel Temer desiste de pedir para que o Supremo suspenda o inquérito que vai apurar se ele cometeu obstrução de justiça, corrupção passiva e organização criminosa. A defesa de Temer apresenta o resultado de uma perícia contratada pelo presidente para avaliar a gravação feita por Joesley Batista. O perito Ricardo Molina afirma que existem 70 pontos de obscuridade no material. A Polícia Federal vai fazer a perícia oficial da conversa. Os técnicos já sabem que o dono da JBS usou 2 gravadores com pessoas diferentes. Um dos aparelhos já foi entregue. O outro ainda está fora do Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil afirma que, independentemente de edição, a gravação indica que o presidente cometeu crime de responsabilidade. Numa entrevista à Folha de São Paulo, Michel Temer fala sobre um encontro com Joesley. Diz que recebeu o empresário porque achou que um dos assuntos tratados seria a Operação Carne Fraca. Mas a operação só começou 10 dias depois. A defesa de Aécio Neves, do PSDB, decide entrar com recurso no Supremo. Ele foi afastado da função de senador depois da denúncia de ter recebido propina. Um dos mistérios do caso JBS. Onde está a mala com R$500 mil que foi entregue ao deputado afastado Rodrigo Rocha Loures? Veja também a força-tarefa
da Lava Jato denuncia o ex-presidente Lula no caso do sítio em Atibaia, no interior de São Paulo. E uma explosão no show de música pop deixa mortos e feridos na Inglaterra. O Jornal Nacional está começando. No sexto dia da crise política provocada pela revelação dos depoimentos e das gravações feitas pelos donos da JBS, a defesa do presidente Temer desistiu de pedir que o Supremo Tribunal Federal suspenda o inquérito que vai investigá-lo. Os advogados esperam agora a perícia oficial, que vai ser feita na gravação por determinação do ministro Edson Fachin. O presidente chegou ao Planalto e teve reuniões com ministros do Palácio e com a equipe econômica. Mas era com um inquérito contra ele no Supremo que Michel Temer estava mais preocupado. O pedido de suspensão feito pela defesa dessa investigação iria ser julgado na quarta-feira. Mas a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, esclareceu que o julgamento será feito após a conclusão da perícia na gravação feita pelo dono da JBS. Isso significa que o julgamento pode demorar. O Planalto, que tinha pressa, mudou de estratégia. Os advogados de Temer estiveram no Supremo para recuar do pedido de suspensão do inquérito. A suspensão requerida dizia respeito à necessidade de se priorizar a perícia, que vai acontecer. Assim, a defesa de Temer afirma que não é mais necessário julgar o pedido de suspensão do inquérito. Hoje, um dos advogados do presidente, Gustavo Guedes, foi recebido pelo relator da Lava Jato no Supremo, ministro Luiz Edson Fachin. O advogado chamou a gravação de imprestável e disse que contratou uma perícia que, segundo ele, constatou 70 pontos de obscuridade na gravação. Com esse resultado, o advogado considera que o inquérito tem que ser concluído o mais rápido possível. Para a defesa de Temer, o que há contra ele é o áudio, mais nada. O Planalto e seus ainda aliados estão de olho no Supremo. A base de sustentação de Temer está com um pé fora e outro dentro do governo. Aguarda o que vai ser do inquérito contra o presidente. Enquanto isso, todos tentam mostrar que governo e Congresso não estão parados. Para todos os efeitos, aqui no Planalto, a conta é de que ganharam um fôlego hoje com a decisão do Supremo. Mais tarde, numa coletiva, Ricardo Molina, perito contratado pela defesa de Temer, também desqualificou a gravação. Essa gravação, isso é incontestável, ela está inteiramente contaminada por inúmeras descontinuidades, mascaramentos por ruído, longos trechos ininteligíveis ou de ininteligibilidade duvidosa e várias outras incertezas. O perito falou em buracos na gravação. Uma gravação que está cheia de descontinuidades, não contamos todas ainda, mas deve ser 50, 60, também não está me importando muito o número delas, porque isso aí é irrelevante. O problema é que é uma gravação absolutamente esburacada, né? Quanto a isso, ninguém tem dúvida, né? Na entrevista, Ricardo Molina foi questionado sobre uma declaração que fez ao jornal Folha de São Paulo no sábado, quando afirmou que uma perícia completa e precisa obrigaria a verificação também do equipamento com que foi feita a gravação. Ele reconheceu que não teve acesso ao equipamento para fechar o seu laudo. Não, eu acho que isso deve ter saído, eu não vi essa matéria. Eu gostaria muito de ter esse gravador. Inclusive para saber se foi ele mesmo. Uma série de perguntas podem ser respondidas com base exclusivamente na gravação. Todas as perguntas, não. Algumas perguntas podem não ser respondidas sem o gravador. Agora, isso não quer dizer que a gravação seja válida, entendeu? Ricardo Molina criticou o trabalho da Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria é ingênua, sim. Se você quer usar essa palavra, ela é ingênua e incompetente. É coisa de leigo. É coisa de quem não sabe mexer em áudio. Embora a defesa de Temer diga que só há contra o presidente a gravação feita por Joesley Batista, a Procuradoria-Geral da República incluiu outras provas no pedido de abertura de investigação. São elas: os depoimentos e documentos de delatores da JBS e também as ações controladas realizadas pela Polícia Federal a partir das delações.
A apresentação da perícia contratada pelo presidente Temer não muda em nada a determinação